Olá, povo de Deus, primeiro domingo do Advento, 29 de novembro de 2020. Nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 63, 16b a 17, 19b, depois 64, 2b a 7. 1 Coríntios, capítulo 1, de 3 a 9, e Marcos 13, de 33 a 37. Tempo do Advento é tempo de espera, de expectativa, de esperança, de preparação para o grande encontro. Começamos com trechos do terceiro Isaías, que compreende os capítulos de 56 a 66. E hoje, mais precisamente, temos o capítulo 63 e 64. Onde há uma súplica do povo a Javé para que ele intervenha, e de maneira dramática. Ó, se rasgasseis os céus e descesseis. Junto desse apelo há o reconhecimento do pecado do povo, mas ao mesmo tempo uma certeza de intervenção salvífica de Deus. A conjuntura é do tempo pós-exílico, onde o povo tem a tarefa de reconstrução de Jerusalém, do templo, porém há muita desunião e repetição de velhos pecados. Parece que a lição do exílio não foi suficiente para a mudança do povo, que continua clamando a Deus e pedindo socorro. Nestes domingos do Advento, vamos nos servir das reflexões do exegeta jesuíta Johann Konings, do seu livro Liturgia Dominical, Mistério de Cristo, Formação dos Fiéis, anos ABC. A síntese que ele nos apresenta nos ajuda a entrarmos na espiritualidade desse tempo tão significativo para todos os cristãos. Na primeira leitura diz Konings: o profeta Isaías provoca Deus a rasgar o céu e a descer para nos salvar. Estamos murchos como folhas mortas, e contudo Deus é nosso Pai, nós somos obras de suas mãos. Como povo humilhado no tempo do exílio babilônico, fazemos nosso o desejo de que Deus venha nos socorrer. Encontrar-se com Deus não é motivo de terror, mas de esperança. Se nos voltarmos para Ele, Ele se voltará para nós. É preciso deixar-se moldar por Ele, como Isaías afirma: vós, Senhor, sois nosso Pai, nós o barro de que sois o oleiro, somos todos obra de vossas mãos. 1 Coríntios 1, 3 a 9. A comunidade de Corinto foi privilegiada, pois teve a presença do apóstolo Paulo por uns 18 meses, entre os anos 50 e 52. Paulo louva a Deus pela firmeza e testemunho dos cristãos da comunidade de Corinto, os quais receberam a graça divina e foram enriquecidos em toda a palavra, em todo conhecimento, e deste modo tornou-se firme no testemunho de Cristo. Paulo ainda afirma: já não vos falta nenhum dom da graça, a vós que esperais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vos tornará firmes até o fim, para que sejais irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, por quem fostes chamados à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo dá uma regra que vale à comunidade de Coríntios e para todos os cristãos, e para todas as comunidades. Todos os dons, graças recebidos de Deus é para nos deixar firmes no seguimento de Jesus, colocando-nos a serviço uns dos outros. Marcos 13, de 33 a 37. Temos hoje a última parte do discurso escatológico de Marcos, que pode ser organizada em 3 secções.
antecedidas de uma introdução. Na primeira, Marcos 13, de 5 a 23, o discurso anuncia uma série de situações dramáticas que vão marcar a história e que requerem dos discípulos a atitude adequada, vigilância e lucidez. Na segunda, o discurso anuncia a vinda definitiva do Filho do Homem e o nascimento de um mundo novo, a partir das ruínas do mundo velho. Marcos 13, de 24 a 27. E na terceira, o discurso anuncia a incerteza quanto ao tempo histórico dos eventos anunciados e insiste com os discípulos para que estejam sempre vigilantes e preparados para acolher o Senhor que vem. Marcos 13, de 28 a 37. O nosso trecho de hoje apresenta uma parábola. A parábola do homem que partiu em viagem, distribuiu as tarefas aos seus servos e mandou ao porteiro que vigiasse, e termina com uma exortação aos discípulos acerca da atitude correta para esperar o Senhor. Na introdução do discurso escatológico, temos como cena o Monte das Oliveiras, frente ao templo. 4 discípulos de Jesus, Pedro, Tiago, João e André, que interrogam a Jesus sobre o tempo e os sinais, quando se dará o fim de tudo. Com exceção de André, todos os demais discípulos desta cena estiveram no Monte da Transfiguração. Agora, Jesus, sentado no monte, assume a função daquele que ensina, que instrui os seus discípulos. A parábola contada por Jesus teria como objetivo recordar-lhes o dever de guardar e fazer frutificar os tesouros do reino, que Jesus lhes confiou antes de partir para o Pai. Fica evidente que o dono da casa da parábola é Jesus. Ao deixar este mundo para voltar junto do Pai, ele confiou a cada um de nós uma tarefa na construção do reino. Assumimos a tarefa de tornar realidade um mundo construído de acordo com os valores do reino. Nessa perspectiva, a espera pela vinda do Senhor não pode ser de maneira alguma passiva. O Senhor, quando chegar, não pode nos apanhar dormindo. Espera ativa implica compromisso com a justiça, com a ética, com o respeito pelos direitos das outras pessoas. E ainda temos a figura do porteiro da parábola. Será que Jesus sugeria alguma função específica na comunidade? Aquele que funcionaria como uma sentinela, não deixando ninguém se acomodar? E também vigiando para que na comunidade não entrem pessoas com doutrinas estranhas, distraindo os membros das comunidades do verdadeiro foco da missão. Mais tarde, nas cartas pastorais, temos a figura do episcopo como guardiães da doutrina, que nos lembram uma das funções dos bispos, que devem cuidar de suas ovelhas, adquirindo o cheiro das mesmas. O texto de hoje termina com a exortação à vigilância, pois não se sabe nem o dia nem a hora em que o homem que partiu em viagem voltará. Isto é, não se sabe quando Jesus voltará. Por isso, nada de dormir. Esta cena nos lembra a de Getsemane, quando os discípulos dormiram. E Jesus disse a Pedro: não foste capaz de vigiar 1 hora apenas? O tempo de advento recorda-nos a realidade de um Senhor que vem ao encontro de todos e que no final da nossa caminhada por esta terra nos oferecerá a vida definitiva, a felicidade sem fim. O tempo do advento é mais do que tempo da espera do Senhor, é tempo de fazer-nos correr ao seu encontro. Neste ano, mais do que nunca, somos chamados a penetrarmos fundo no sentido do Natal. Ao nascer, nosso Senhor não teve aglomeração ao seu lado, mas a presença de uns animais discretos, segundo a tradição,
Não foi um nascimento ostentação. E, no entanto, tal evento marcou a história da humanidade mais que qualquer posse de presidente ou show da melhor banda de rock. O Natal na pandemia será a ocasião especial para meditarmos sobre o mistério da encarnação. Manjedoura, estrebaria, animais, uma estrela nova, um casal e um menino dão ao acontecimento os contornos exatos de uma família simples e realizada pelo que acabava de acontecer na vida deles. Tudo sóbrio e singelo, como a opção fundamental de Jesus pelos pequenos e pobres. Ainda é tempo de preparar um Natal verdadeiramente de Jesus, que nada tem a ver com comilança, bebedeira, nem com o Papai Noel, que enche os ricos de presente e deixa os pobres sem nada. Que nesse Natal, que o primeiro domingo do Advento nos convida à sua preparação correndo ao encontro do Senhor, seja a celebração do amor de Deus por nós e não do nosso amor às coisas passageiras e supérfluas. Um beijo no seu coração.